essa situação não pode continuar assim. E por isso mesmo, meu filho, não pode continuar desse jeito mesmo. E nós estamos aqui. Opa! Chegando mais uma Marília Agora. Obrigado por sua companhia, sua participação. Você que está conosco aqui na sua TV Sol, uma ótima noite para você. Obrigado por sua companhia nessa terça-feira. Esquentou um pouquinho mais, né, diretor? E você? Tudo bem? Como foi esse dia hoje? Ótimo? Hoje estava mais gostoso, né? Que tem gente que gosta muito do frio, mas eu falo, quem gostou de cunho, quem gosta de frio, se esbaldou esse fim de semana, hein? Rapaz do céu, que gelo que tava. Mas, ó, obrigado por sua companhia, uma ótima noite para você, obrigado por sua participação. E as crianças vão bem? E você, menino, obedeceu a mãe? Obedeceu o pai? Menino, te pega aqui na chinela, viu? Uma ótima noite, obrigado por sua companhia. Estamos começando mais um Marília Agora aqui pela sua TV Sol, canal 13 da cidade de Marília. Você pode participar, é muito fácil, entrando em contato conosco no 14 991 68 6700. Facebook é o /Marília Agora e você pode interagir também pelo Twitter, @Marília Agora. E o nosso e-mail é falapovotvsol@gmail.com, tvsol.com.br, o site que você acompanha a nossa programação ao vivo. Vamos para a nossa escalada. Sol Gongo, Bruno Brigatti, Atos Guerra, Michel Mancini. Hoje o Gabriel Degani está aí também. Está toda completa hoje aqui, né? Toda a equipe técnica. Que maravilha. Vamos lá já. Vou trazer um resumo da sessão camarária de ontem. E eu quero entender o que motiva algumas votações de alguns vereadores. Eu vou trazer o Coraine, inclusive eu tenho que ligar lá para o assessor, para o chefe de gabinete Eduardo. Eu quero entender, eu acho que o Coraine vai ser uma pessoa que vai saber me explicar o que acontece aqui na cidade de Marília. Porque você vai lá, você elege um vereador, você paga o salário dele. O que vocês esperam? Que o vereador seja um defensor do povo, dos interesses da população como um todo da Câmara Municipal. Porque se não for para ele fazer isso lá, não tem por que ter o vereador. Mais uma vez, os vereadores da Câmara Municipal de Marília arquivaram uma comissão processante. E a gente vai explicar, vai mostrar todo hoje como foi a votação, uma síntese para você. Está terminando de renderizar essa imagem, está terminando de fechar aqui a matéria. A gente vai mostrar já para você aqui na sua TV Sol. Rafael dos Santos fala mais uma! Não sai do judiciário, não sai do cartório de protesto. É só bucha em cima da Prefeitura Municipal. O que aconteceu dessa vez, Rafael dos Santos? Mostra! A conselheira do Tribunal de Contas do Estado abriu prazo para que a Prefeitura de Marília apresente explicações sobre contratos de compras de cestas básicas com dispensa de licitação. O motivo foram as formas de compras em 2 contratos diferentes, ambos com declaração de compras emergenciais. E a gente quer entender, mas por que emergencial? Não tem ali um plano para ser seguido certinho ali? Inclusive, tem o vale dos servidores que vai vir aí agora, já substituindo a cesta. Então, para que comprar tanta cesta básica? Aliás, essas cestas básicas vão ser entregues para os servidores de verdade? Essa é a pergunta que não quer calar. Já a gente vai falar. Também vamos falar de prazos eleitorais. O calendário está em plena atividade. É o pleito, o período eleitoral que está aí. João Paulo dos Santos, seu destaque. Com o prazo para emissão, alteração e cadastramentos biométricos encerrados, a Zona 70 e 400 do Cartório Eleitoral de Marília divulgou os números finais para as eleições municipais 2016. Já a gente vai saber, inclusive, quantos eleitores no total vão aí deixar o seu número ali do voto na famosa, antigamente chamava-se cabine de vassalo, né? Que ficava fechadinho. Agora é tudo eletrônico, tudo digital, é muito mais fácil. Vamos falar também, mais uma, trazendo os destaques. E agora o destaque principal é para H1N1. Rafael dos Santos. A Secretaria Municipal da Saúde divulgou um novo levantamento com o número de casos da gripe H1N1 em Marília. E o número de mortes subiu mais uma vez. Já a gente vai trazer 11 óbitos confirmados aqui para a cidade de Marília. A cidade de Sorocaba, para você ter ideia, a cidade de Sorocaba já está liberando a vacinação para todos os moradores, né? Um exemplo, Sorocaba, Marília fica no desejo ainda. Tá lá na espera até hoje e vai ficar esperando sentado, com toda certeza. Vamos falar mais uma. A cultura do estupro.
Isso existe na nossa realidade? Alguns especialistas entendem que não, outros que sim. Eu vou dar o meu pitaco já com o Thiago Oliveira. Tem ou não tem? Põe na tela, mostra. A história aterrorizante de um estupro coletivo de uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro no mês de maio tomou conta do país. Os autores publicaram vídeos e fotos nas redes sociais da menina à mercê de seus agressores. Bem, a gente vai falar sobre essa situação e tentar entender. Tem uma cultura, será, do estupro no Brasil? Vamos conversar sobre isso já. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite. Estamos começando mais uma edição do Seu Marília Agora, aqui na sua TV Sol. As principais informações para você. Eu vou para um breve intervalo. Eu volto já, meu filho. Eu tenho que pôr meu computador e voltar. Manda e avisa. Já voltamos. Quando uma semente encontra o solo perfeito para germinar, acontece o milagre da transformação. E a Toque Verde Paisagismo é especialista em criar espaços harmoniosos para um ambiente mais saudável, com planejamento, execução e manutenção dos jardins dos seus sonhos. Dê asas à sua imaginação, dê um toque verde em sua vida. Seriedade, comprometimento, profissionalismo. Tudo em um só jornal, com conteúdo exclusivo e notícias de primeira mão. Jornal da Manhã. A notícia levada a sério. Assine 3311-5400. Você conhece a Dio Laser? Na Dio Laser você encontra ambiente agradável e seguro, atendimento personalizado, depilação definitiva com laser de diodo, tecnologia avançada, tratamentos estéticos de última geração, eficácia e resultados comprovados. Sua pele sem pelos. Emagrecer já? Agende sua avaliação gratuita agora mesmo. Venha para Dio Laser, Centro Internacional de Depilação a Laser e Estética. Ambientes com o poder de direcionar o seu olhar e provocar sensações de harmonia e leveza. Planejar cada detalhe para valorizar o espaço, realçando linhas e formas. Iluminar para ir além. Iluminar para ser feliz. Ilumine sua vida. Comece hoje pela sua casa. Casa Sol, transformando sua construção em uma obra de arte. Estamos de volta aqui na sua TV Sol com toda a nossa programação Marília Agora. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, aqui na Avenida da Saudade, movimentação intensa nessa terça-feira, pessoal indo para as faculdades, apesar de já ser um período de provas, né? Muita gente se dirigindo, muita gente voltando para casa, daí a movimentação nesse momento aqui na cidade de Marília. Você pode interagir 14991686700 e participar junto conosco. Bem, dá para pegar esse áudio que está aí colado, diretor? Eu acho que tem um áudio aí separado, viu? Tenta colar os dois aí, uma faixa na outra aí. Era para ter ido junto, né? Não sei o que houve aí. É a correria, minha gente, é a correria. Vamos tentando aqui. Vou pôr o Zap aqui, enquanto os meninos se organizam aqui dentro. E a gente corre aqui também, porque programa ao vivo é assim, meu filho. O negócio é agitado, é na hora que o negócio sai. Bem, vamos lá. Você pode participar junto com a gente. 14991686700. Você 991686700 para você participar e interagir aqui com o nosso programa. E é muito fácil você participar. Mande sua mensagem, sugestão e nós vamos aqui, inclusive, ler, ter sua participação. É muito fácil você interagir junto com a gente. Vamos com as primeiras participações aqui também pela internet, pessoal que já está mandando. Deixa eu pegar aqui, inclusive, a primeira interação
participação, né, do pessoal que vai mandar aqui as mensagens. Deixa eu abrir aqui, Fábio Conti. Isso aí, meu filho. E o Burburigno tá feroz hoje, hein, diretor? Hoje tá agitado. Bem, telefone 14, final 2021. Fábio, sou a Thaís Batalha, estou te assistindo. Beijo pra você, Thaís. Obrigado pela participação. Vamos ver. Boa tarde, sou moradora de Nova Marília e que o nosso posto de saúde está com a placa de reforma, mas nem sinal da reforma, e para ajudar, não temos mais nem a farmácia no posto. Queria que, se não fosse incomodar, gostaria que você pudesse nos ajudar. Precisamos da saúde e não aqui, inclusive, de um parque que estão fazendo. Aqui o posto de saúde fica no Nova Marília, Avenida Mendes Sá. Então eu agradeço. Obrigado, querida. Final telefone 8451 e tá aí. A gente vai tentar aí trazer mais informações do pessoal e buscar, tá joia? Um abraço para você, obrigado por sua participação. Vamos para mais uma participação também. Fábio Conte, aqui é o Gabriel, tudo bem? Agradeço você por ter mostrado o lixo da rua Egídio Neri, por todos os moradores que estão aqui na região. Tudo está agora limpo, né? E foi cercado. Opa! Será, rapaz? Segundo ele, foi tudo limpo. Ele tá mandando aqui para agradecer o Gabriel depois de muita luta. Inclusive, esse caso a gente mandou para o Ministério Público, CETESB, batemos em cima aqui em todos os setores. Pode mostrar aí, diretor, só para a gente falar isso daí, inclusive o trator parado lá fazendo o trabalho aí de limpeza. Segundo ele, tá tudo certo. O Gabriel agradecendo aqui também todo esse trabalho que foi feito e falando, Fábio, tá aí tudo certinho, mas o problema agora é o seguinte, essa máquina, esse trator aí, faz 2 semanas que ele ficou aí na frente, é um trator da prefeitura. A máquina tá quebrada, não funciona nada. E agora tá vazando óleo. Esse óleo que você tá vendo aí, aqui inclusive que eu vou te mandar das imagens, é do trator que tá vazando e inclusive poluindo tudo ali. Eita, rapaz! Ô, Gabriel, a coisa é feia, quando não é uma coisa é outra, né? A gente vai estar acompanhando aí, meu amigo. Um abraço para você, para todo o pessoal que está nos acompanhando lá também na Egídio Finelli. Bem, vamos lá. Matéria no ponto. Vamos falar de uma situação que chama muita atenção e traz muita preocupação. Uma pergunta que eu quero deixar bem clara e fazer para a população de Marília. Quando você vota no vereador, quando você decide, vou votar nesse vereador aqui para ele defender os interesses do meu bairro, da minha região, você vota para esse vereador com qual objetivo? Você vota nele pensando que esse vereador vai fazer o quê? Vai ajudar, vai trabalhar em seu favor, vai defender o seu direito, não é isso? Eu quero saber o que leva a grande maioria, 10 dos 13 vereadores de Marília, toda vez quando um agente público é questionado, quando algo, por exemplo, não interessa à Prefeitura Municipal de Marília, os atuais gestores do município, eles barram. A gente está falando aqui de um pedido de investigação que foi arquivado, uma comissão processante. Mais uma de tantas que foram abertas no atual governo. A Justiça condenou agentes públicos, secretários e servidores municipais por crime de abuso de autoridade, cometeram tortura utilizando máquina de choque. E é muito importante falar, Fábio, mas já não condenou? Por que está indo para a Câmara de novo? Porque além da lei, a Justiça, o Código Penal, a lei civil, fora isso, nós temos a lei ordinária do município. O que é a lei? Não tem a Constituição Federal que define as leis? A Constituição é a nossa lei da cidade de Marília. E a Constituição prevê pena. A Constituição de Marília, a lei orgânica prevê pena. Para quem? Para agente público, secretário, pessoas em cargos de comissão que recebem dinheiro. Recebem dinheiro para quê? Para defender o meu interesse, o seu, de todo mundo, ou dos moradores de rua também. E aí, de quem você esperava a defesa? Veio o ataque. O secretário municipal da época de assistência social, mais 3 servidores, sabe o que eles fizeram? Eles desceram o reio nos moradores de rua, usaram máquinas de choque, colocou todo mundo dentro do ônibus e foram largar lá no trevo de Bitinga.
o secretário lá de Bitinga falou: opa, para com essa palhaçada aí! Para com essa palhaçada aí! Isso é crime! 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 Acionou a justiça, o Ministério Público. A justiça veio, fez sua parte e condenou. Só que isso na área civil. Tem a lei orgânica. Cadê a aplicação da lei de Marília? Os senhores vereadores, os 10 vereadores que defendem os interesses aqui do município, dos políticos, aquela corja velha, a gazela mentirosa e todo o escalão, toda a tropa do Satanás. Os vereadores, ao invés de aplicar a lei que rege o trabalho dos senhores, se os senhores não respeitam a lei orgânica aqui da cidade de Marília, tinham que pedir para sair. Pede para sair! Pede para sair! É uma vergonha a Câmara de Marília. A lei orgânica que rege a presença dos senhores aí, que é a lei orgânica do município, que diz que a gente precisa de vereador, é a mesma que fala que vocês, vereadores, que apoiam torturadores, condenados pela justiça, é a mesma lei que fala que a cidade precisa de vereador, é essa mesma lei que os senhores rasgaram na noite de ontem. Por que que em Marília não pode se investigar? E o pior de tudo, a gente não está falando de suspeita, está falando de crime! Crime! Crime condenado pela justiça! Pessoas condenadas que nunca mais na sua vida vão arrancar do seu histórico, condenados pela justiça. Um resumo, é um pouco demorado. Você que gosta dessa cidade vai ter que ter um pouquinho de atenção. Eu vou tomar um pouquinho da sua paciência agora. Me desculpa, pelo menos de 8 a 10 minutos. Você tem que assistir, entender a que ponto onde pessoas condenadas foram absolvidas pelos vereadores que deveriam defender você. Você que é morador de Marília. Você que paga o salário deles. Você quem elegeu eles. Você. É importante que a cidade veja o que você... Infelizmente, aqueles que votaram, eu não votei na última eleição para vereador em Marília, mas quem votou em cada um desses senhores que ontem disse não para a aplicação da lei, não para a justiça, não para a honra das coisas certas, é preciso você enxergar como que a coisa é feita na Câmara. Desde a leitura, como uma coisa tão séria foi lida a revelia e o voto de cada um dos vereadores. Você não pode se esquecer, porque já eles vão estar na porta da tua casa pedindo o teu voto. Mostra. Passamos a ordem do dia e a primeira parte desse segmento da nossa sessão é a leitura da representação número 49/2016 de Antônio Vieira e consulta a Câmara quanto ao seu recebimento nos termos da Lei Orgânica do Município e legislação federal. Lembrando que a votação é qualificada, solicito a primeira secretária, a vereadora Sônia Antoni, que proceda a leitura da representação protocolada nesta casa sob o número 49/2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Marília, eu, Antônio Vieira, brasileiro, casado, servidor público estadual, na qualidade de cidadão mariliense e brasileiro, venho de forma respeitosa à vossa presença ofertar denúncia na forma do Decreto-Lei 201 de 1967, Lei Orgânica do Município, para a instalação de comissão processante em face do prefeito municipal de Marília, Vinícius Almeida Camarinha, por prevaricação e fraude na apuração de delitos envolvendo o secretário municipal de Assistência Social à época e hoje secretário da Saúde, demonstrando assim, com a nova nomeação total, conluio com
com o agente pelas razões de fato e de direito que passa a expor. 1. No dia 29 de abril de 2013, sob as ordens do secretário municipal de assistência social, senhor Hélio Benetti, e senhores Jair Dias de Oliveira Filho, Carlos Roberto Valdenebre Silva e Paulo Roberto Vieira da Costa, teriam torturado, agredido e cometido abuso de autoridade contra seres humanos que estariam em praças públicas na cidade de Marília. 2. Depois de apurado, o Ministério Público ofertou denúncia contra os 4 acima mencionados e o processo foi recebido na 2ª Vara Criminal de Marília, registrado sob o número 0020802606.8.260344. 3. As denúncias são graves e teve grande repercussão na mídia regional através da TV Globo e sites especializados de notícia. Foi objeto de manifestações na cidade por cidadãos indignados com tal conduta e que se viu foi o descaso e a manutenção no cargo dos agentes como se nada tivesse ocorrido. Diante dos olhos de quem sofreu a agressão se via o medo, porque as ameaças continuavam de forma até se pode dizer que indiretamente a tortura se prolongou no tempo e perdura até então, já que nenhum dos agentes foi afastado ou sequer se soube que foram advertidos pela má conduta como agentes públicos que tinham o dever de cuidar e dar assistência àqueles que mais precisam. Muito ao contrário, o que se viu foi a defesa reiterada pelos vereadores da base governamental por determinação ou não do prefeito, absolvendo previamente o senhor Hélio Benetti e os seus comandados. Não foi essa a visão do promotor de justiça e do juiz do caso. Em 20 de maio de 2016, o juiz de direito da 2ª Vara Criminal de Marília, por meio de sentença, assim se pronunciou. Vistos Hélio Benetti, Jair Dias de Oliveira Filho, Carlos Roberto Valdenebre Silva e Paulo Roberto Vieira da Costa, qualificados nos autos, foram denunciados pela Justiça Pública das penas. Apesar de primários e sem antecedentes dignos de nota, os réus cometeram os 2 crimes contra 15 vítimas. Desse modo, estabeleço as penas para cada um dos acusados e para cada um dos delitos praticados em 1 mês de detenção, pagamento de 30 dias de multa e inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 1 ano. A situação acima relatada pela decisão judicial demonstra os absurdos cometidos pela administração pública municipal e o senhor prefeito permaneceu inerte ao caso durante todo o período, não apurou o caso de forma correta, instalou procedimento administrativo interno para apurar a responsabilidade dos envolvidos e agiu de forma parcial e desonesta, deixando claro a sua concordância com a ação desenvolvida pelo então secretário do Bem-Estar Social e o blinda definitivamente, demonstrando conluio com o mesmo ao nomeá-lo no ano de 2016 como secretário da Saúde. A conduta do prefeito está tipificada no artigo 68, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, o que enseja a instauração de comissão processante para apurar os fatos gravíssimos de omissão do senhor prefeito, senhor Vinícius Almeida Camarinha, ao prevaricar no cargo, omitindo e escorregando das investigações administrativas dos atos cometidos pelos servidores, pelo secretário condenado por diversas práticas, dentre elas abuso de autoridade, tortura e agressão a pessoas, nos termos que consta no processo judicial. A não apuração administrativa pelo prefeito e responsabilização de seus agentes, enseja a omissão e negligência do prefeito municipal, senhor Vinícius Almeida Camarinha, em relação ao caso passível configuração de crime de responsabilidade do senhor prefeito, devendo ser instaurado comissão processante e ser afastado o prefeito de suas funções até a apuração final da Câmara Municipal de Marília. Diante do exposto, requer-se que seja lido
e apreciado o presente pedido e levado ao plenário para votação, para criação e instalação de comissão processante para apurar as condutas de prevaricação, omissão e conluio do senhor prefeito Vinícius Almeida Camarinha por crime de responsabilidade em relação ao caso, na forma do artigo 68, inciso 9 da Lei Orgânica do Município, devendo ser o mesmo afastado de suas funções até a conclusão da comissão processante. Nesses termos, pede deferimento. Marília, 7 de junho de 2016, Antônio Vieira. Concluída a leitura da representação, nós agora consultaremos a Casa sobre o recebimento ou não para a instalação de eventual comissão processante. Lembrando que a votação é nominal e o quórum exigido é de 2/3. Solicito ao segundo secretário, vereador Silvio Harada, que proceda à verificação dos votos dos senhores vereadores. Aqueles que forem favoráveis ao recebimento da denúncia dirão sim e os desfavoráveis responderão não. Vereador Silvio Harada, para início da coleta dos votos. Cícero do Ceasa. Sim. Eval Rosa Seabra. Não. José Bastiga Goda. Não. José Expedito Capacete. Não. José Menezes. Não. Luiz Eduardo Nardi. Não. Marcos Custódio. Não. Marcos Rezende. Não. Mário Coraine Júnior. Sim. Silvio Harada. Não. Sônia Tonin. Não. Delegado Wilson Damasceno. Sim. Marcos Cosman Amadeu. Não. Rejeitado a representação, vai a mesma ao arquivo. Passamos ao próximo item da nossa ordem do dia, que é o projeto de lei para ser ou não considerado de deliberação, de autoria do vereador Luiz Eduardo Nardi, instituindo a política municipal. Projeto de lei 48/2016 do vereador Luiz Eduardo Nardi, instituída a política municipal de controle da natalidade de cães e gatos e da outras providências. Pois não, vereador. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário. Eu já havia dito da tribuna. Vocês levam um choque do povo, dia 3 de outubro. Aí, isso foi a manifestação das pessoas. Foi isso que aconteceu. Para cada um desses senhores que agora há pouco falaram não, sabe o que eles falaram? Votaram. Porque, eu vou ser bem sincero, com todo respeito, eu penso que se o gestor municipal, o chefe do executivo, quem manda tivesse respeito com o seu dinheiro, com você, com a aplicação das leis, se eu fosse o prefeito, na hora que eu fiquei sabendo que um secretário meu foi acusado de torturar qualquer pessoa, podia ser rico, pobre, feio, bonito, branco, preto, independente de quem fosse, na hora eu mandava afastar. Na hora! Na hora! E abrir um processo administrativo para pedir exoneração de servidor público. E se fosse servidor em cargo comissionado, mandava embora também. Se fosse considerado, era exonerado na hora. Na hora! O que aconteceu? Em 2014, uma comissão processante igual a essa foi aberta pelo vereador Eduardo Nascimento. A Câmara fez, na época, a mesma coisa. Defendeu a coisa errada. Aliás, o que seria bom é que pessoas de bem entrassem, porque o conluio... Sabe o que é um conluio? O que é? Quando a gente fala de prevaricação. Então, o prefeito tem que aplicar a lei. Ele não aplica. Aqui, conforme vocês ouviram nas salas, existe dentro do Código de Postura, dentro da lei orgânica, tem uma lei que fala, tem que se afastar, exonerar, tem que tirar essas pessoas do trabalho. E se o chefe do executivo não faz, ele age em prevaricação, ou seja, ele não aplicou a lei, e além de prevaricar, ele é como se ele estivesse junto, apoiando. Então, se eu não aplico a lei, eu estou em conluio, porque eu concordo com a coisa errada. E a gente está falando de agentes públicos. Não estou falando em tese de pessoas. Se o prefeito tem que aplicar a lei, ele não aplica, conluio! Conluio! É a mesma coisa se ele estivesse lá no local com a máquina de choque.
porque ele tinha que aplicar a lei, sobre quem fez errado não aplicou. Ou seja, ele falou, vem cá, vem aqui comigo, eu te defendo. Foi isso que ele fez com o secretário e com os servidores, que torturaram à base de choque e borrachada os moradores de rua. Não bastando isso, a justiça abriu o processo. Na época a TV Tem fez matéria, todas as TVs fizeram, a gente não tinha TV Sol. Assim, quando a gente começou na TV Sol, eu abordei esse assunto. Esse ano, alguns meses atrás, a justiça condenou os agentes públicos. Condenou os agentes públicos, condenou o secretário e mais 3 servidores. O que era aí então, com a justiça investigada, com tudo comprovado, o que era para acontecer? Era para se fazer o quê? O prefeito fazer o quê? Pegar e afastar essas pessoas, exonera. Sabe o que o prefeito fez? Em vez de exonerar, nomeou o secretário de Assistência Social na principal pasta do governo, a Secretaria de Saúde, que recebe só 29% do orçamento de tudo que você paga. Tudo que você paga de imposto vai para a mão de um torturador. Vai para a mão de um torturador. Aí, quem deveria ser a salvaguarda da população de Marília? Quem deveria defender o interesse público? Quem deveria cuidar do interesse de todo mundo? Câmara Municipal de Vereadores. Esses senhores deviam estar lá. Eles deveriam votar pela abertura da comissão processante para garantir a aplicação da lei. Eles fizeram que nem o chefe do executivo. Agiram em conluio! Conluio! Põe de novo a votação para mim na tela. Esses senhores vão aí na porta da tua casa pedir o teu voto. Lembre-se do lado de quem que ele estava. Lembre-se. Põe na tela de novo a votação e mostra. Seasa. Sim. Erval Rosa Seabra. Não. José Bássiga Goda. Não. José Expedito Capacete. Não. José Menezes. Não. Luiz Eduardo Nardi. Não. Marcos Custódio. Não. Marcos Rezende. Não. Mário Coraini Júnior. Sim. Silvio Harada. Não. Sônia Tonin. Não. Delegado Wilson Damasceno. Sim. Marcos Cosman Amadeu. Não. Rejeitado a representação, vai a mesma ao arquivo. Passamos ao próximo item da nossa ordem do dia, que é o projeto de lei para ser ou não considerado de deliberação, de autoria do vereador Luiz Eduardo Nardi, instituindo a política municipal. Olha o jeito que ele trata o povo, que está lá. Sobe o som, mostra, olha lá. Ele Projeto de lei 48/2016 do vereador Luiz Eduardo Nardi, instituída a política municipal de controle da natalidade de cães e gatos e da outras providências. Para reclamação no Impuar, na transmissão ao vivo da TV Câmara. Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário. Mas aí, ó. Eu já havia dito da tribuna. Vocês levam choque do povo, dia 3 de outubro. Puxa vida, essa é das minhas. Parabéns, minha filha. Você é das minhas. Você é das minhas. Falou o que o povo devia falar e que eu espero que fale para cada um desses senhores. Sinceramente, eu espero que os senhores não sejam eleitos, mas nem para ser pipoqueiro. Sabe? E, aliás, compará-los com um pipoqueiro é desprestigiar o coitado do pipoqueiro. Um lixeiro é mais honrado que os senhores. Uma vergonha, pessoas que deveriam aplicar pelo zelo da lei. E se eu fosse a iniciativa pública, ONGs, olha, tinha que entrar na justiça contra a Câmara Municipal. E a Ju Conlui não é só contra o chefe do executivo, não. Pedir judicialmente a aplicação da lei e contra os vereadores. Os senhores deveriam ter garantido a justiça. A gente estava pedindo a cassação do prefeito ontem? Não. Estava pedindo o afastamento dos secretários? Não. Sabe o que foi pedido ontem? Simplesmente a investigação. Esses senhores não permitiram que o assunto fosse investigado. Nem isso. E para minha grande surpresa, quem estava lá era o alto escalão inteirinho ontem do gabinete municipal. Desde o balão murcho e a quadrilha, a companhia limitada. Tava todo mundo lá.
para garantir que a turminha... Ó, e tem outra coisa, hein? Eu tô numa investigação séria. Eu tô correndo atrás, porque eu tô sabendo que o pessoal voltar uma concessão aí. Tô sabendo. Prometeu os 500 mil para cada cabeça desses que apoiam o governo municipal. Eu tô correndo atrás disso. Eu vou fazer questão de mostrar o nome de cada um dos senhores que estão se vendendo para votações aqui em Marília. Tiago Oliveira. Boa noite, Conte. Tudo bom? Bom não tá, meu amigo, porque eu detesto injustiça, e quando você não investiga, quando você não permite a aplicação da lei, você está contra a justiça. Os vereadores ontem, mais uma vez, assinaram embaixo contra a população e o respeito das pessoas de bem dessa cidade. Zombaram da cara de quem vota em Marília. E é assim que é de costume, né? Como é de costume, tem que acabar com essa farra! Chega! O povo foi feito de besta há muito tempo, mas aqui a gente tem agora a contravoz para falar não, chega, aqui não, chega! Impediram a simples apuração. Não era para condenar ninguém, não era para julgar mérito, era para investigar e aplicar a lei. Eles impediram isso. É como você chegar, cidadão de bem, na delegacia, você foi roubado, uma mulher foi estuprada, alguém foi morto, o delegado falar e virar as costas para você. Vai embora que eu não vou apurar, vai embora. Eu sou um juiz, como se eu fosse juiz, não vou aplicar a lei, vai embora. A justiça não existe. Ontem, os vereadores, ao impedir a apuração, a abertura da CP, fizeram isso com a cara da população de Marília. Mostraram do lado de quem que eles estão. Tá na hora de Marília mostrar do lado de quem que tá. Não tem como ficar quieto diante de uma injustiça. Se fosse um rico, um milionário, a conversa era diferente. Nós estamos falando de moradores de rua. Os senhores deram as costas para vidas de pessoas, dependendo da situação de fragilidade que elas vivem. Os senhores deram as costas para a justiça e para a verdade ontem. A justiça da terra falha, mas as dos céus, essa não falha. E o chumbo vai esquentar pro lado de vocês. Pode aguardar! Vamos com o setor policial, Thiago. Só para complementar, põe na 3 aqui para mim. É interessante que você falou sobre a justiça na terra e a justiça divina, porque não vai valer dizer que segue tal determinada religião, que faz isso, que faz aquilo. É a atitude que conta, né, Conte? Não, e o pior de tudo, sabe o que acontece? Esse bando de sacriplantas, muitos vão para frente de entidades religiosas. Exatamente. Sabia que grande parte desses que estão aí foram eleitos ainda por igrejas, com certeza. Grupos? É importante que a gente saiba, você igreja, coligação, eu não sei, dependendo da fé, cuidado com seus candidatos. Tem muita gente utilizando da fé das pessoas para fazer política. Cuidado com o cara que fica falando muito de fé, que é muito religioso, muito para a igreja, está à prova. Como que eu queria que Cristo estivesse aqui. E entrasse ontem, como Cristo entrou lá no templo. Lá no templo, com os 20 milhões do templo. Sabe o que ele entrou lá? Sabe o que Cristo fez? Foi na base da chicotada. Foram arrancados do templo na base da chicotada. Era o que os senhores mereciam ontem. Serem arrancados daí pelo povo e na base da chicotada. Isso não é atitude de quem se diz certo. Cristão. E que aplica. Não, e o pior é que eles falam com orgulho, batem no peito para falar isso. Sim. Mentirosos. Eu, como cristão, fico com nojo de uma atitude dessa. Parabéns aí ao Cícero do Ceasa, parabéns ao Damasceno e parabéns ao professor Coraine, que foram corajosos e votaram a favor da investigação. Eles votaram a favor, só que é uma pena. Aqui, a Câmara Municipal, os outros vereadores que agiram em conluio com o chefe do Executivo, com os gestores municipais e não aplicaram a lei contra agentes públicos que torturaram pessoas. Tiago Oliveira.
2 pessoas foram detidas pela Polícia Militar durante uma operação da Força Tática no distrito de Avenca, zona oeste de Marília. Põe na tela pra gente ver. Este carro foi detido aí durante a operação. Dentro dele estava um jovem de 20 anos de idade que era procurado pela Justiça, constava ali como foragido. Ele foi detido e encaminhado ao sistema prisional. Um jovem também de 31 anos, aliás, que estava em liberdade condicional, foi detido com posse de maconha. A ocorrência foi apresentada lá no plantão de policial. Quem foi pego com a maconha foi liberado após o registro da ocorrência e o Fernando Sabino da Silva, de 20 anos, acabou preso em flagrante. Falando ainda em Zona Oeste de Marília, hoje à tarde um caso muito incomum que chamou a atenção e assustou os moradores ali da rua Joaquim Nabuco. Põe na tela pra gente ver. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros. Um carro que se incendiou, Conte, ali na rua Joaquim Nabuco, Zona Oeste de Marília. Ainda não se sabe o que causou toda essa confusão, esse incêndio na parte do motor do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado por pessoas que passavam ali na rua e se depararam com essa situação. Imediatamente foram até o local. Volta só um segundinho, Adas, aqui para mim, para eu abrir a segunda foto. O Corpo de Bombeiros agiu muito rápido, conseguiu ali evitar com que as chamas se propagassem para as outras regiões do veículo. Pode abrir na tela para a gente ver. Está aí a imagem das equipes do Corpo de Bombeiros trabalhando ali na rua Joaquim Nabuco. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária e vai ser investigado agora o que, Conte, que causou esse incêndio nesse veículo, se foi alguma falha mecânica ou se foi um ato criminoso. Tá aí, né, o Thiago Oliveira. Thiago, eu tô me recompondo aqui, eu tô sendo bem sincero para você, eu tô acompanhando. Vamos lá, então. Né? Precisa apuração da polícia, mas eu tô me recompondo ainda, meu amigo, porque a gente lidar com verdades, puxa vida, como que essas pessoas que estão lá na Câmara, elas não merecem estar lá. Elas são totalmente ao avesso, do mesmo jeito que foi uma pessoa que tinha que prezar pelo bem das pessoas que moram na rua, uma pessoa, um secretário de assistência social, ele tinha que levar o amparo da sociedade para o local. Ele levou tortura. Do mesmo jeito que é tão contraditório isso, foi a Câmara votando contra. Thiago. E um posto de saúde foi alvo da ação de criminosos durante a madrugada desta terça-feira em Marília. O caso aconteceu ali na unidade que fica na rua Antônio Expressão, no Jardim Palmital, zona norte da cidade. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, uma enfermeira de 35 anos, ao chegar para trabalhar, se deparou que o botijão de gás que abastece ali a cozinha da unidade hospitalar havia sido furtada por indivíduos desconhecidos durante a madrugada. O botijão, por questões de segurança, ficava ao lado externo da unidade hospitalar, foi levado sem arrombamento. Os criminosos entraram ali pelo lado de fora mesmo, conseguiram levar esse objeto. O caso também foi registrado lá na Central de Polícia Judiciária e também será investigado pela Polícia Civil. E 2 pessoas foram detidas na zona rural de Ourinhos na última sexta-feira por porte ilegal de arma de fogo. A ocorrência atendida pela Polícia Ambiental aqui de Marília. Põe na tela aí pra gente ver. Foi uma espingarda calibre 12 que foi encontrada dentro da residência de um indivíduo que foi detido ali na zona rural. Porém, junto com ele, no veículo que ele estava, outras 2 espingardas foram também encontradas no calibre 32 e no calibre 36. Volta para mim rapidinho, só para eu achar aqui a outra foto. O indivíduo que estava com esse equipamento, Conte, ele já tem passagem por homicídio. Põe na tela para a gente ver. Armas ali de cano longo, calibre 38, calibre 32, calibre 36 e calibre 12. Acredita-se que ele estaria utilizando esse equipamento aí para caça de animal silvestre, Conte. Ele foi detido, preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, encaminhado para a unidade de justiça aqui da região, fica também à disposição da justiça. Para a gente estar fechando então com o setor policial, 7 pássaros foram resgatados ontem à tarde aqui na zona norte de Marília. Põe na tela para a gente ver. Os animais são da categoria silvestre, estavam mantidos em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente e, através de uma denúncia anônima, a Polícia Ambiental conseguiu chegar ali até o local onde esses animais estavam. Com base nesse crime, o responsável pela residência onde os animais foram encontrados recebeu uma multa de R$3 mil e vai estar respondendo agora pelo crime ambiental. Fábio Conte. Tá aí, Thiago Oliveira, muito obrigado. A gente pede, inclusive, que a polícia já faz um bom trabalho, vai fazer apuração em todos os casos, né? Graças a Deus, o setor policial não teve casos sérios nas últimas horas, mas, lógico, toda ocorrência, Marília agora está acompanhando. Provavelmente, depois do dia 20, o que eu sou muito contra, mas eu falo assim, está na lei, cumpra-se. A partir do próximo dia 20 de julho, Thiago, a gente não pode mais comentar de assuntos públicos como eu fiz agora há pouco, porque a lei proíbe... A lei não permite, exato. A lei censura os jornalistas. Só para você ter ideia, quem que escreve a lei? São os políticos. Então não é à toa que existe essa censura.
Então, visando-se uma imparcialidade, entre aspas, dentro do pleito político, então os jornalistas ficam impedidos de falar sobre a realidade de Marília a partir, não só os jornalistas, sabe, com todo o Brasil, ninguém pode falar mais de assuntos políticos ou de interesse do município em campanha eleitoral. E esperamos, né? Pedimos pelo amor de Deus que situações como essa que o Conte passou o jornal inteiro mostrando não voltem a se repetir, né, Conte? Não, é uma vergonha, é uma contrariedade. É a mesma coisa de você ir do delegado, me ajuda aqui. Ó, não, se vira aí, ó. Virou as costas. Foi o que a Câmara Municipal fez ontem. Fez ontem para os moradores de rua e fez para toda a população. Porque, sabe o que mais me chateia? Reinaldo Azevedo é uma pessoa crítica sobre política, ele fala muito sobre isso. Quando a lei não é respeitada, quando a lei é violada, abre-se precedente para que irregularidades e mais desrespeitos aconteçam. Então, se esses senhores, de modo público, não aplicaram a lei, assim o vão fazer com muitas injustiças e com muitas coisas que vão acontecer. E o que imagino que já não foi feito. Eu imagino o novo gestor do município e torço, pessoalmente vou falar, torço para que não haja reeleição do mesmo grupo que há 30 anos domina a cidade. Torço muito por isso. Se houver a reeleição dessas pessoas, tudo vai ser escondido mais uma vez. Mas se houver um novo gestor na cidade, eu espero que haja uma auditoria, uma devassa. E eu vou ser sincero para você, como aconteceu no caso do Petrolão, vai vir tanta coisa à tona, vai ser tanta realidade. Os senhores aguardam, que vocês vão ver. A história há de confirmar o que eu estou falando aqui hoje. Tiago, um abraço, então, meu amigo. Boa noite, até amanhã, boa noite a todos. Amanhã, a partir das 7 horas, Marília Agora, aqui na sua TV Solo. Tá aí. E pra gente fechar aqui o nosso programa, vamos falar de mais uma, né? Eles não saem do noticiário. Vamos falar do poder público. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mais uma vez questionando a Prefeitura Municipal. Há pouco tempo, a Câmara Municipal votou uma lei definindo que os servidores não receberiam cesta básica mais, mas sim receberiam vale alimentação, começa a ser pago nesse próximo mês. O importante é falar que, fora isso, 2 gigantes licitações foram feitas e o Tribunal de Contas está querendo saber para quem que vai essas cestas. E por que foi feito dessa forma a licitação? Põe na tela, mostra. A conselheira do Tribunal de Contas do Estado abriu prazo para que a Prefeitura de Marília apresente explicações sobre contratos de compras de cestas básicas com dispensa de licitação. O motivo foram as formas de compras em 2 contratos diferentes, ambos com declaração de compras emergenciais. O primeiro foi celebrado no início do mandato da atual administração. Em fevereiro de 2013, a Prefeitura contratou o fornecimento de cestas básicas sem licitação, em contrato que deveria vigorar até julho de 2013, mas foi reincindido um mês depois, em março daquele ano. Mais de um ano depois, em maio de 2014, a Prefeitura voltou a contratar a empresa sem licitação, com base em um alegado estado de emergência. A Prefeitura terá prazo de 15 dias para justificar as compras sem licitação e os gastos com as cestas. Essa não é a primeira vez em que ocorrem suspeitas entre a Prefeitura de Marília e as compras de cestas básicas sem licitação. No dia 27 de abril de 2016, a Prefeitura de Marília adquiriu mais de 40 mil cestas básicas, pelo valor de R$ 6.308.000. Na época, o vereador do PSDB, Wilson Damasceno, questionou a compra feita pela Prefeitura de Marília, pois o Vale Alimentação para os servidores municipais já havia sido aprovado pela Câmara. A impressão que se tem é essa. No dia 13 de abril, a Prefeitura Municipal publicou uma ratificação de dispensa de licitação para aquisição de cestas básicas aos servidores públicos municipais em caráter emergencial, no dia 13 de abril. No dia 18 de abril, encaminhou para a Câmara Municipal, protocolou um projeto de lei também em caráter de urgência,
pleiteando a aprovação de um projeto que transformava em cartão alimentação a cesta básica que os servidores vêm recebendo até hoje, no valor de R$ 125. Naquele dia, alguns servidores se colocaram já contrários a esse valor, não contra o cartão. É importante que eu diga aqui que eu também sempre fui favorável ao cartão alimentação, foi um pedido meu, inclusive, no mandato passado, em 2012, para que houvesse essa transformação tal qual na Câmara Municipal, e funcionários já se colocaram ali na Câmara, próximo ao plenário, ali, contrários ao valor de R$ 125 que foi proposto. Houve levantamento que foi realizado por servidor municipal, demonstrando que R$ 125 não dá, embora dê poder de liberdade, não dá poder de compra, condições de compra, esse valor de R$ 125. O vereador Coraíne apresentou uma emenda de R$ 250. R$ 250, nós votamos a favor e foi rejeitado esse valor de R$ 250 por uma maioria de vereadores. Para minha surpresa, no dia seguinte, a aprovação desse projeto, encaminhado pelo prefeito no valor de R$ 125, o próprio prefeito publicou no Diário Oficial do município o contrato daquela ratificação de dispensa de licitação que havia sido publicada em 13 de abril. Então, no dia 26 de abril, publicou o contrato. Na análise dessa publicação, eu vi lá o valor de R$ 6.308.000 e mais algum valor, para a aquisição de 40.464 cestas. Então, pensei comigo, falei, vamos ver aqui, 40.464 dividido por 6.308, perfaz um valor de R$ 155,90. Eu vou fazer o seguinte, o meu tempo estourou hoje, né? A gente precisava falar e colocar as coisas. Eu sei que tomou tempo, peço desculpas para você. Amanhã a gente vai voltar com esse assunto e outros que envolvem a máquina pública. Esse assunto também tem que ser muito bem explicado. Não vai dar tempo hoje, mas que a questão dos moradores de rua esteja muito bem explicada. Os vereadores que defendem o atual governo, que desprezam o seu voto, que viraram as costas para você, eles não merecem o seu respeito. E isso aqui, a opinião é livre, a opinião do Fábio Conte é minha opinião. Eu tenho a liberdade de dar, porque inclusive a direção dessa casa me dá. Quando não der mais essa liberdade, eu vou embora, ou eu faço outra coisa, ponho em outro programa aí que eu não posso falar. Nesse, Marília agora é a cara do Fábio Conte, e o Fábio Conte fala as verdades. Os senhores são uma vergonha para a cidade de Marília, são uma vergonha. Viu? Sabe aquele papel que põe debaixo da gaiola do passarinho? O senhor só aquele papel lá. Tô indo embora, amanhã a gente volta com mais um Marília Agora. Boa noite, Marília. Muito triste de falar as verdades que eu falo aqui. Muito triste. Até mais.